Bom dia, queridos paroquianos e paroquianas, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho do dia a dia. Estamos iniciando a 11ª semana do Tempo Comum. E hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, nós vamos rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos de 38 até 42, que nos narra o seguinte: Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos num conjunto que a gente chama assim de antítese, que Jesus apresenta no modo dos seus discípulos se portarem no mundo. E essa aqui, nesse início de semana, a gente apresenta a quinta antítese, que é o quê? A chamada Lei do Talião. Que se vocês tiverem oportunidade de lerem lá no Êxodo, Levítico, Deuteronômio, muitas vezes se faz referência a esta Lei do Talião. Olho por olho, dente por dente. Ora, essa lei que nós já encontramos, inclusive, no Código de Hammurabi, ao redor aí do século XVIII antes de Cristo, ela foi necessária numa cultura em que a vingança não tinha limite. Se alguém matava alguém, alguém da família tinha o direito de matar alguém da outra família, e assim sucessivamente, ou seja, uma cadeia de violência interminável. Estava baseada em quê? No princípio da retribuição e na exigência de uma reparação. Então, quando foi dada, a gente pode dizer assim, olhando obviamente daqui para trás, que era uma lei progressista. Progressista no sentido de quê? Porque ela tinha a ideia de colocar freio quando houvesse o retruque. Então, obviamente que para nós, isso não pode ser, essa lei do talião, ser julgada, obviamente, à luz do Evangelho. Porque, os próprios judeus, eles se sentiam meio que embaraçados perante tão horrendo princípio. Por isso, em vez de aplicarem ao pé da letra, os judeus muitas vezes substituíam ela por sanções financeiras, por exemplo. Tinham que pagar determinada taxa, determinada quantia de tributos. De qualquer forma, tendo esse contexto histórico, Jesus ele quer dar um ensinamento de que é necessário sermos generosos, a não respondermos com vingança ou com intolerância às ofensas. Por quê? Por que esse ensinamento de Jesus? Porque é com essa perspectiva que se quebra a espinha, assim, essa espiral da violência e também da prepotência. Isso vale também quando é posta em causa, inclusive, a nossa integridade física e a integridade dos nossos bens, a começar, por exemplo, pelo tempo. Pegando aqui os elementos do Evangelho, porque a túnica que Jesus fala, no Evangelho, se alguém abrir um processo para tomar a tua túnica, dá também o manto. Quer dizer, o que é o sentido da túnica? A túnica ela servia para se defender das intempéries
e para cobrir o corpo durante as horas de repouso. O seguinte, né, quando Jesus fala lá, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha com ele 2. Qual é que é a ideia aqui? A lei do talião dizia assim que o quilômetro era o caminho permitido em dia de sábado. Era isso. Paulo, ele vai retomar este ensinamento de Cristo e vai escrever: não pagueis o mal com o mal. Não te deixeis vencer, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso está lá em Romanos. De qualquer forma, o que é interessante, fundamental para nós, à luz dessa antítese que Jesus procura transmitir, a lei do talião. Que estas exigências de Jesus, elas não são contrárias à ordem que deve existir na sociedade, porque ele próprio dá o exemplo. Ele pede explicações a quem lhe bateu e sofre a humilhação. Paulo, para se defender da injustiça, ele invoca a sua qualidade de cidadão romano, recorrendo mesmo ao Tribunal Supremo, a César. Então, no fundo, o que se quer trazer presente? Que uma coisa é a defesa dos próprios direitos, outra é a violência, a intolerância. Jesus, ele quer exatamente superar tudo que é violência, tudo que é intolerância, mas que cada pessoa tem direito a defender os seus próprios direitos. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, dia 20 de junho, nós vamos rezar e refletir a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 43 até 48. Jesus disse aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nesta terça-feira, caros irmãos e irmãs, o evangelista Mateus, ele apresenta então a sexta antítese, que se refere ao maior dos mandamentos, o amor para com o próximo, que já está inclusive formulado no Levítico. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus quer que se supere esta mentalidade. Amar os inimigos e rezar por aqueles que vos perseguem. Ora, no Antigo Testamento, o amor ao próximo tinha um limite. Qual é que era o limite do amor ao próximo? Era exatamente o povo de Israel. Bastava amar somente as pessoas, o povo de Israel. E aqueles que talvez de algum modo, de outro, tivessem sido integrados ao povo de Israel. De qualquer forma, tinha esse limite. O amor de quem crê em Jesus, aqui então está o convite de Jesus, ele não pode ficar limitado a pessoas da mesma família, fechados. Ou então um círculo também fechado de amizades. Se vocês cumprimentam apenas os seus irmãos, o que vocês fazem de extraordinário? Jesus fala isso no Evangelho. Seria incompleto e estaria certamente muito distante do modelo de amor que é o próprio Deus. Por quê? Porque o seu amor é universal, não exclui ninguém. E ele não faz distinção de pessoas, da cultura, de credo. Então, para todos, sem exceção, Deus oferece os benefícios do sol, da chuva, de toda a natureza, como nos mostra o Evangelho. Então, o cristão, à semelhança de Cristo,
não pode deixar ninguém de fora do alcance do seu amor, nem mesmo os que possam vir a se tornar inimigos. E talvez o mais difícil, aos que nos perseguem ou que dificultam então o nosso caminhar, nosso peregrinar. Também é bom que se diga isso nas nossas comunidades cristãs. Jesus recomenda a oração. Rezem por aqueles que perseguem vocês. Então o nosso amor, ele tem que ser necessariamente absoluto e universal, semelhante ao amor do próprio Deus. Eu penso que aqui há uma reflexão que é bom a gente trazer à luz dessas, não só dessa antítese que Jesus rebate, da lei do talião, mas de todas essas antíteses, da nova proposta que Jesus traz, para superar simplesmente a lei estrita, fechada sobre ela mesma. Penso que é necessário, todos nós, dirigirmos o nosso olhar a Jesus para que nas nossas comunidades a instituição ela não seja mais importante que o Evangelho, nem que a lei ela seja mais importante do que a prática da misericórdia. Porque o plano de Deus e a fé cristã, elas são muito mais do que uma adesão doutrinal. O plano de Deus e a proposta da nossa fé cristã, ela tem uma proposta fundamental que é nos ajudar a nos humanizarmos para amar. Nos humanizarmos para amar, porque Deus é fundamentalmente amor. Eu lembro aqui sempre da Adélia Cortina, uma leiga, teóloga, que ela fala exatamente nessa perspectiva da necessidade de a gente não se contentar com as coisas mínimas. E ela fala exatamente nessa perspectiva das éticas dos mínimos dentro da comunidade cristã, dentro do cristianismo. Ela fala, eu chamo a atenção disso porque acho que dialoga muito bem com esses textos do Evangelho, tanto da segunda-feira como de hoje. Ela vai dizer o seguinte, que o cristianismo não é uma ética de mínimos de justiça, mas ela tem que ser o cristianismo tem que ser uma religião de máximos de felicidade. O que quer dizer isso? Que eu não posso me contentar de fazer as coisas mínimas da fé cristã, ou seja, simplesmente ir na missa e basta. Fiz a minha obrigação, o meu dever. Isso é se contentar com o mínimo, uma ética mínima de justiça. O que ela fala ainda? Que os mínimos de justiça lhe parecem irrenunciáveis. Não tem como a gente abrir mão daquilo que é mínimo. Mas os tais mínimos não esgotam o conteúdo da religião cristã. A religião cristã, a nossa fé, ela é muito mais, é muito maior. A proposta é muito maior do que a gente se contentar somente em ir ao culto, às celebrações. A proposta da fé é muito maior, das relações, da solidariedade, da fraternidade. Então, as suas propostas, elas não competem com a ética cívica, senão que a complementam. Enquanto que a universalidade dos mínimos de justiça é uma universalidade exigível, e a dos máximos de felicidade é uma universalidade ofertável. É isso que ela diz. Em outras palavras, a gente poderia dizer o seguinte, que a justiça que propõe o Evangelho, que é centrada no amor, é um plus sobre a justiça humana que está centrada na lei. E para a quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 21 de junho, nós rezaremos com o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 até 6 e depois versículos 16 até 18. Disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta.
e o teu Pai que vê o que está oculto te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, Jesus, ele, nesse trecho do Evangelho da quarta-feira, aponta para um outro elemento importante, um grande princípio, o de superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, que, no fundo, estava baseada numa prática de exterioridade. Jejuar para todo mundo ver, rezar para que todo mundo veja que estou rezando, e seguem-se, nesse trecho do Evangelho, quais são as aplicações bem práticas no que se refere então à esmola, à oração e ao jejum, que resume exatamente as práticas religiosas nossas tradicionais. É bom que se diga que Jesus, ele não censura essas práticas. Tanto é que nós hoje, em nosso tempo, a igreja motiva para que cada fiel possa fazer a prática da esmola, da oração e do jejum. Mas o que Jesus critica? A forma e o objetivo com que eram realizadas, particularmente pelos fariseus. O discípulo de Cristo, ele tem que se comportar de uma forma diferente dos fariseus, que Jesus diz para eles, são hipócritas da forma como eles fazem a oração, a esmola e o jejum. Não é somente pela exterioridade, somente da boca para fora, mas isso não muda interiormente. Então, o valor da esmola pode ser posto sim em causa pela ostentação com que é feita. O mesmo a gente pode dizer da oração, muitas vezes exibida nas praças, como nos fala o Evangelho. Quanto ao jejum, Cristo partilha a posição dos profetas. O verdadeiro jejum, Jesus ele fala várias vezes no Evangelho, o verdadeiro jejum ele tem que estar seguido de uma profunda conversão a Deus. Deve ser feito com alegria, como indicam os sinais festivos indicados no Evangelho da quarta-feira. Perfumar a cabeça, lavar o rosto. Perfumar a cabeça e lavar o rosto era para quem ia para uma festa. E como a conversão é um assunto pessoal entre Deus e a pessoa, deve se manter secreta entre ambos. Ninguém precisa saber. E Deus não vai deixar de retribuir o bem, o que bem conhece, o coração, os pensamentos. Então veja o que Jesus traz presente. O que vale não é a prática da exterioridade, mas o que importa é exatamente essa busca da mudança, da conversão, das atitudes pessoais em relação ao próximo, mas também em relação a Deus. Portanto, fica aqui o convite para a gente, cada um de nós, praticarmos as boas obras com discrição. Devemos fazê-las sempre, com discrição e humildade. Desse modo, nós ficamos com a certeza do olhar benévolo de Deus e da sua recompensa. Do contrário, se a gente não fizer com discrição, com humildade, com abertura de coração, só nos restará acolher dos outros um reconhecimento, quem sabe, passageiro, e quase sempre também mesquinho.
Com essas reflexões, então, a gente conclui, caros irmãos e irmãs, essa primeira parte das reflexões desta 11ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, neste mesmo horário, continuando com as mensagens, então, da quinta, da sexta e do sábado. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, um bom início de semana e que Santo Antônio abençoe, Santo Antônio cuide, Santo Antônio proteja a você e suas famílias. Paz e bem.